Pois bem, o tema que irei sustentar é um tema relativamente simples, porque envolve um pouco de direito e um pouco de matemática. Contagem da prescrição intercorrente. O caso é mais ou menos o seguinte. Uma empresa, em 2008, foi executada no interior da Bahia, em 2008. Assim que foi executada, o juiz ele despachou ordenando a citação. E a gente sabe que, lá em 2008, o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. Então, a partir de 2008, começamos a contar a prescrição. Ainda em março de 2008, a empresa foi citada e, em maio de 2008, o oficial ele não penhorou nenhum bem porque não encontrou nada na empresa. Esse processo ficou parado até 2014, quando o Estado foi intimado dos fatos e promoveu diligências. A partir daí, temos 3 diligências do Estado. Uma diligência em 2014, uma em 2016 e outra em 2021. Diligências que nós até já conhecemos, do tipo, vamos procurar novos bens do executado, saber se tem conta, se adquiriu novo patrimônio, diligências mais de cunho formal. E essas diligências não trouxeram nada de novo para o processo. Quando chega em 2021, a empresa ela alega prescrição intercorrente. O juiz entendeu que não era caso de prescrição intercorrente porque a morosidade na citação, que não houve, mas a morosidade de se encontrar bens, não se deve à culpa do exequente, que é o Estado, culpa dos mecanismos da justiça. A empresa agravou para este tribunal e o tribunal manteve a decisão dizendo que não houve prescrição porque foi a morosidade da justiça quem causou o não andamento do processo. A empresa, então, interpôs um recurso especial e a segunda vice-presidente deste tribunal falou que esses autos deveriam voltar para esta Câmara para que fosse reapreciado por conta do juízo de retratação em virtude de uma decisão do STJ que nos vincula, é essa decisão que nós iremos falar agora. Por que deveria caber juízo de retratação no entendimento do nosso tribunal? Pois bem, todo mundo sabe que a citação não é um ato da justiça. Impulsionamento de processo não é papel de juiz. Ficar procurando bens, procurando redirecionamento, procurando se adquirir um novo patrimônio, procurando se teve grupo econômico, tudo isso é impulso do próprio Estado. E meras petições, só dizendo, procure novos bens, elas não têm o feito de interromper a prescrição, até porque, a ser assim, todos os processos seriam imprescritíveis. Bastava o Estado colocar no seu sistema, anualmente o sistema tem que soltar uma petição. Procure-se novos bens, procure-se novos bens, procure-se novos bens. Em sendo assim, todo o processo ficaria imprescritível, porque a qualquer momento uma empresa poderia adquirir um bem. Esse entendimento vai justamente de encontro à posição recente do STJ, causa que fez com que esse processo voltasse para esta Câmara. É o tema 658, que nos diz assim: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas para interromper o curso da prescrição, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Tema 568. E é um tema que é interessante porque o STJ fala, olha, não tragamos para o judiciário a atribuição de ficar correndo atrás de bem. O Estado tem que compreender que, inexistindo bens, nada há o que fazer a não ser seguir os trâmites. Se cabe redirecionamento, seria o caso de redirecionamento, mas se não tiver bens, enquanto a empresa era ativa e dava lucro, o Estado fazia parte dos seus lucros. Quando a empresa cessa e não tem mais nada, o Estado também se sucumbiria pela prescrição, até porque eu não preciso falar para os senhores que a maior taxa de congestionamento dos processos justamente são as execuções fiscais. Além desse tema, outros cabem no caso concreto. É o 314 que diz assim, em execução fiscal, não localizado bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, de 5 anos. O outro tema é o 566, também na mesma linha, que o prazo de 1 ano de suspensão do processo e o prescricional de 5 tem início automaticamente da data da ciência da fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever do magistrado de declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Poderia falar ainda o tema 567, e aliás, tem um precedente dessa própria Câmara,
que é a apelação 079-809-229-201, de relatoria do nosso querido doutor José Aras. E é nessa mesma linha que a contagem do prazo de 1 ano, de suspensão do processo e, em sequência, do prazo de 5 anos, se inicia automaticamente da data da ciência da fazenda da não localização de bens, sem prejuízo da declaração pelo magistrado da ocorrência da suspensão. O que é que nós temos então aqui, senhores? Um caso bem simples de se resolver. Processo ajuizado em 2008, a Fazenda tomou ciência em 2014, não encontrou bens desde 2008, de lá para cá as petições da Fazenda de mero impulsionamento, sem qualquer prova de eficiência de que algum bem haverá. Esse processo não está parado por morosidade da justiça, está parado simplesmente porque o devedor não tem bens. E não tendo bens, não há o que se executar. E diz a decisão recente do STJ que essa contagem é automática. Deu 1 ano sem encontrar bens, contam os 5 anos automaticamente. Ao final, ouve-se o Estado, a Fazenda, para se manifestar a respeito, para ver se achou algum bem. Não será mera petição para procurar mais bens que voltará a interromper o prazo da prescrição. O prazo está fluindo desde o despacho que ordenou a citação. Então, não é lícito, ou não é, eu diria, razoável que o judiciário avoque isso que o STJ já disse que não. O judiciário não pode agora da Bahia dizer, vamos avocar todos os processos que estão parados e nenhum processo mais prescreverá até que se encontre algum bem. A dúvida é, e se nunca um bem foi encontrado, esses processos serão eternizados? O nosso caso é de 2008 e temos 15 anos sem encontrar bens, processo parado e o Estado com meras petições que não poderiam interromper, porque o que interrompe a prescrição é o Código Tributário. E no Código Tributário não fala que meras petições poderiam interromper a prescrição. Então esse é o meu pedido, Excelência, para que esse recurso especial seja destravado, a fim de que vossas senhorias ou retratem esse entendimento, ou a fim de que isso vá para a conformidade de tribunais superiores que já pacificaram o tema. Muitíssimo obrigado.